E aí, gente boa, sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de mergulharmos de cabeça num segredo capaz de virar sua vida amorosa de ponta cabeça, já te faço um convite de coração. Se ainda não é parte da nossa turma, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum tiquinho dos nossos próximos papos, recheados de sacadas que podem mudar o seu jogo. Agora sim, bora pro que interessa. Você sabia que há um toque de mágica, um ritualzinho esperto, que, feito antes de pegar no sono, tem o poder de revolucionar seu caminho no amor, baseado nas ideias daquele gênio, Carl Jung? Essa sacada poderosa aproveita um dos momentos mais frágeis e, ao mesmo tempo, mais fortes da nossa mente. Aquele instantinho em que a gente está flutuando entre o mundo da vigília e o reino dos sonhos. É nesse pedacinho de tempo que o milagre acontece, sem alardes, quase um sussurro. Prepare o coração para desvendar como a gente pode, de fininho, reprogramar nosso lado mais escondido, para chamar para perto exatamente quem a gente tem na mira. Esse momento tem até nome. Um nome meio esquisito, mas que explica tudo. Estado hipnagógico. É aquela fase em que as pálpebras estão pesadinhas, quase fechando de vez. O corpo já se aninhou na cama, todo molinho. E os pensamentos? Esses começam a dar umas cambalhotas, ficando meio que avulsos, meio zonzos, como se fossem cenas de sonhos se misturando com a realidade, bem ali, na nossa cara. Nesse balanço gostoso, a nossa mente que pensa, aquela parte que questiona tudo, que analisa sem parar, que vive de olho em cada detalhe, começa a tirar o seu time de campo. E é claro, quem assume as rédeas? Ele mesmo, o inconsciente. Pois é nesse ponto, quando as rérolas do inconsciente se abrem, que a gente ganha um presente de ouro, uma chance e tanto. Falar de igual para igual com a parte da nossa mente, que costura, que borda, que dá forma às nossas crenças mais íntimas, aos nossos sentimentos mais profundos e até aquele jeitinho que a gente tem de ser. O inconsciente, meu caro, não é de fazer distinção entre o que a gente vive de verdade e o que a gente só inventa. Ele simplesmente absorve, feito uma esponja, tudo o que a gente entrega com um toque de emoção e repete sem cessar. E é bem aí que a grande transformação começa a dar as caras. Pensa aqui comigo, por quantas vezes ao longo de um dia gente fica repisando pensamentos que pesam na alma sem nem se dar conta? Ninguém me escolhe, poxa vida. Não sou bom o suficiente para isso, não. Aquela pessoa nunca, mas nunca mesmo vai me olhar com outros olhos. Tudo isso, quando a gente fica nesse loop, vira, sem querer, um tipo de programa que roda lá dentro. A gente vai alimentando isso dia após dia, até que a nossa vida cá fora começa a imitar, com uma fidelidade assustadora, esses pensamentos que nos prendem. E o pior, a gente nem se dá conta de que é o principal roteirista desse drama, mas eita que tem um lado solar nessa história toda. A boa notícia é que dá para virar esse jogo, dá para reverter esse processo, viu? E isso a gente faz com um pouquinho de atenção, com um tiquinho de intenção e, claro, com a prática de quem não tem pressa. O melhor pedaço do dia para essa virada de chave não é quando a gente está no corre-corre, cercado de 1001 distrações. É à noite, quando o mundo finalmente faz silêncio e a nossa mente, num passe de mágica, começa a se abrir para o novo. Não é truque de circo, não. É pura psicologia, é a mente inconsciente sendo usada com inteligência, como um toque de leveza. E o primeiro passinho nessa jornada é começar a reparar nesse tempinho miúdo, logo antes do sono bater, porque é bem ali que a sementinha da grande mudança começa a ser plantada. Agora, me conta aqui nos comentários, de coração aberto. Você costuma parar para escutar os pensamentos que brotam na sua cabeça antes de cair no sono? Ou você simplesmente apaga, feito lâmpada, carregando nas costas o peso do dia inteirinho? Fala comigo. Joga a real aí. Quero entender como você se sente nessa hora tão particular.
E se você está curtindo essa aventura, essa nossa jornada de autodescoberta, por favor, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Ah, isso ajuda demais a gente a alcançar mais gente que precisa escutar essa mensagem. E claro, me dá um gás extra para trazer mais e mais vídeos assim para você. Sabe de uma coisa que muita gente nem faz ideia? O último pensamento que a gente tem antes de embalar no sono é, talvez, um dos mais importantes do nosso dia. E não é só porque ele fecha as cortinas da nossa rotina, não. É porque ele é como uma semente, pequena, mas cheia de vida, que a gente planta num terreno farto, o da nossa mente inconsciente. Imagine sua mente como um pedaço de chão que aceita tudo, mas tudo mesmo, o que você joga ali. Se você espalha sementes de dúvida, de medo, de ansiedade, é exatamente isso que vai florescer. Mas se você joga no solo fértil da sua mente a certeza da segurança, o abraço do amor e a força da intenção clara, aí você começa a transformar a paisagem do seu campo mental. E o solo mais receptivo para esse plantio é, sem sombra de dúvidas, aquele estado meio etéreo em que a gente entra antes de escorregar para o sono. Esse estado tem uma força quase sobrenatural, mas não é mágica no sentido de varinha de condão, não. É ciência pura, é psicologia que vai lá no fundo. É quando a gente se entrega àquele relaxamento que abraça o corpo todo e o nosso cérebro, num piscar de olhos, começa a passear por ondas mais lentas, aquelas famosas ondas alfa e teta. Nessa dança das ondas, o inconsciente está com as portas escancaradas, de braços abertos. É como se você estivesse batendo um papo franco, cara a cara, com o coração do seu próprio ser. E o mais curioso disso tudo, mesmo sem entender essa dinâmica, a gente já faz isso o tempo todo, só que, a maioria das vezes, de um jeito que nos puxa para baixo. Quando a gente se joga na cama e, sem querer, a mente começa a rebobinar a fita, mostrando tudo o que deu errado no dia. Cada frustração que nos apertou o peito, cada pessoa que nos ignorou, cada mensagem que não chegou, a gente está, sem perceber, reforçando a dor. E o nosso inconsciente, obediente que só ele, absorve tudo aquilo como a mais pura verdade. Agora, segura essa. Já parou para imaginar o poder absurdo que isso teria se a gente virasse a mesa, se usasse essa ferramenta ao contrário? Se, em vez de repisar o que nos machuca, a gente começasse a semear o que realmente deseja, não com um desespero que sufoca, mas com uma certeza que acalma, com uma confiança que irradia, com uma leveza que faz flutuar. Nesse limiar do sono, nesse espaço quase mágico, você pode sim começar a dialogar com seu inconsciente como quem está esculpindo a própria vida, do zero. É como se você pegasse o roteiro do filme da sua existência e, antes de fechar os olhos de vez, reescrevesse as falas, redesenhasse os cenários, colorisse as emoções. O segredo, veja bem, não está em fazer força, não é sobre puxar alguém pelo braço para que goste de você. É sobre vibrar diferente, sentir a vida com outra melodia e, por uma questão de sintonia, atrair naturalmente as situações que se encaixem como uma luva nessa nova energia que você está alimentando por dentro. E essa revolução, meu caro, começa com um gesto simples, quase invisível. Observar os seus últimos pensamentos antes que o sono chegue e escolher com a consciência de quem sabe o que quer, o que você vai nutrir. Agora que você já pegou a manha da força desse momento antes de ir para os braços de Morfeu, um ponto crucial. A maneira como a gente cochicha com o nosso inconsciente faz uma baita diferença. Não adianta querer fazer esse ritual com aquela aflição que aperta o peito, com a angústia que nos rouba o ar ou com o desespero que turva a vista. Esse tipo de energia, meu amigo, é um balde de água fria, cria mais barreira do que ponte. Muita gente, quando tenta mentalizar ou afirmar algo sobre outra pessoa, faz isso com uma tensão que dá para cortar com a faca, como se estivesse suplicando, implorando, forçando a realidade a se dobrar à sua vontade. Mas o inconsciente, ele não gosta de ser tratado assim.
Ele responde a um outro tipo de melodia, aquela que você transmite com serenidade, com uma certeza que abraça e com uma emoção que brota lá do fundo. É aqui que a gente precisa dar uma guinada na nossa postura interna. Em vez de ficar se perguntando com a alma na mão, será que essa pessoa vai pensar em mim hoje? Você afirma com a alma em paz. Essa pessoa já está pensando em mim. E não é para soltar isso como quem está tentando se enganar, não. É para falar sentindo, como quem confia que algo já está se desenrolando, mesmo que ainda não tenha dado as caras aqui fora. Isso não é uma miragem, é um posicionamento. É você se colocando no lugar de quem já vive aquilo que deseja, sem precisar provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Essa simples mudança no tom interno, que só você sente, vira do avesso o sinal que você envia para o seu inconsciente e, se você topar a ideia, para o universo também. Quando a gente afirma com uma convicção que acalma, sem aquela pontinha de ansiedade, a gente sai daquele cantinho da falta e entra no campo da presença. E a presença, essa é um verdadeiro imã. É natural, no começo, que a gente sinta isso meio artificial, meio forçado, porque, poxa vida, a mente está mais do que acostumada a reagir com medo, com aquela pulga atrás da orelha. Mas com o tempo, a prática vai tecendo a naturalidade e você começa a sentir uma nova postura, uma nova onda emocional nascendo lá dentro, de mansinho. Esse ritual, veja bem, não é uma cartada desesperada para trazer alguém para perto. É um treino, um exercício de alinhamento interno. É sobre mudar o seu próprio compasso e deixar que a vida, a realidade, siga essa nova batida, sem precisar forçar a barra. Devagarzinho, você vai percebendo que o seu maior poder não está em controlar o outro, mas em controlar a qualidade da sua vibração. E isso, meu amigo, muda tudo, absolutamente tudo, inclusive a maneira como os outros te enxergam, te sentem e, acredite, te buscam. Depois de soprar com a alma tranquila, que aquela pessoa já está te rondando nos pensamentos, vem uma parte que é o pulo do gato, visualizar. E aqui, não tem mistério nenhum. É só soltar as rédeas da sua imaginação que ela te leva aonde for preciso. A mente inconsciente responde com uma força tremenda às imagens. Aquilo que você imagina com clareza cristalina e com um sentimento que toca a alma tem um impacto muito maior do que 1000 palavras jogadas ao vento, sem eira nem beira. Mas não é só ficar fabricando cena na cabeça, não. Não é para montar um drama cheio de reviravoltas ou inventar 1 bilhão de diálogos. É algo bem mais simples e, ao mesmo tempo, bem mais profundo. Você fecha os olhos, se ajeita no seu canto na cama, respira devagarzinho e, então, imagina aquela pessoa acordando cedinho, com o rosto tranquilo, talvez até um sorriso brincando nos lábios e, por um instante fugaz, lembrando de você. Sinta como seria a reação dela ao seu nome ecoando na mente. Um pensamento suave, leve, mas cheio de um carinho que só o afeto verdadeiro pode ter. Não precisa montar um blockbuster na cabeça. Basta um flash, uma cena curtinha, mas que tenha o sabor de algo real, de algo que te emocione. Quanto mais você conseguir mergulhar nessa imagem, sentir que ela é tão verdadeira quanto o ar que você respira, mesmo que seja por uns segundinhos, mais forte será o laço que você tece no seu campo emocional. E é bom ter em mente, a ideia aqui não é virar um marionetista, controlando ou manipulando quem quer que seja. A visualização não serve para invadir o espaço alheio. Ela existe para te sintonizar com a energia daquilo que você sonha em viver. Quando você sente a presença daquela pessoa com carinho e naturalidade, você está entrando em sintonia com um tipo de amor mais elevado, sem aquela pressão que sufoca, sem apego que prende, sem a sensação de que falta algo. Essa prática, feita noite após noite, feito uma suave melodia, começa a redesenhar seu campo, sua maneira de pensar, seu jeito de sentir, tudo se transforma. E, adivinha, isso, inevitavelmente, joga um novo holofote sobre seu mundo lá fora. A imagem que,
Você constrói na mente não precisa ser perfeita e impecável. O que importa mesmo é que ela venha carregada de emoção, que ela acenda em você uma sensação boa, gostosa, como se fosse uma lembrança aconchegante de um futuro que já está a caminho, ou melhor, que já está se desenrolando em algum cantinho da existência. Visualizar não é fugir da realidade, é adubar o terreno lá dentro para que a realidade, cá fora, comece a florescer. E é uma loucura perceber como o corpo, a mente e até o seu humor se renovam quando você passa a dormir com boas histórias guardadas no peito. Talvez você esteja se coçando, se perguntando: tá, mas por que diabos isso tudo daria certo? Como é que repetir uma frase e sonhar acordado antes de dormir pode influenciar o meu caminho no amor? A resposta, meu caro, está na batida da nossa mente, especialmente da nossa mente inconsciente. Jung, o sábio, dizia que o inconsciente é o maestro da nossa realidade, mesmo que a gente não note. É como se ele fosse o pano de fundo, a tela invisível, onde tudo o que vivemos é projetado. Nossas escolhas, aqueles impulsos que nos movem, e até mesmo as pessoas que, por um fio invisível, a gente atrai. Tudo isso passa por essa camada profunda da mente. Só que a gente, por vício, passa a vida inteira tentando mexer no que está do lado de fora, tentando persuadir, agradar, correr atrás. E quase nunca a gente se vira para olhar para dentro, onde a raiz de tudo isso, de verdade, se esconde. Quando a gente consegue dar um mergulho nesse espaço interno, principalmente naquele momento em que o inconsciente está com as antenas ligadíssimas, como acontece entre o fim da vigília e o início do sono, a gente começa a mexer na base, no código-fonte da nossa própria história. Aquilo que a gente pensa com frequência e com o coração apertado vira um comando claro. O inconsciente, feito um bom soldado, capta essa instrução e começa a trabalhar nos bastidores, criando pequenas mudanças no nosso jeito de falar, de nos mexer, na própria energia que a gente espalha por aí. E isso, com o tempo, transforma o tipo de resposta que a gente recebe das outras pessoas, incluindo, é claro, aquela que mora nos seus pensamentos. O mais impressionante é que você não precisa sair correndo atrás de resultados feito um louco. Quando essa mudança brota lá de dentro, você começa a perceber que certas situações se desenrolam com uma leveza que até assusta. Gente que sumiu começa a te procurar. Você se sente mais leve, mais seguro, mais firme no seu centro. Não é um conto de fadas, não. É consciência. É sobre ocupar seu lugar no mundo com mais presença e menos carência. A pessoa que você sonha ter por perto começa a sentir, mesmo que seja só um sopro, essa sua nova melodia, essa sua nova vibração. E muitas vezes, sem entender o porquê, ela sente aquele desejo de se achegar, de te procurar, de deixar o pensamento vagar até você. Isso acontece porque tudo é energia. Tudo tem uma frequência. E quando você muda a sua, o campo ao seu redor dança junto. Mas essa mudança, essa só acontece de verdade quando ela nasce lá de dentro. Não dá para simular vibração. Você precisa senti-la. E esse sentimento começa a ser cultivado, veja bem, justamente à noite, no silêncio que te abraça, quando você se dá a chance de plantar novas sementes, novas falas, novas emoções. Uma coisa que precisa ficar bem, mas bem clara, nessa caminhada é que o foco nunca deve ser, em momento algum, totalmente voltado para o outro. Esse ritual que a gente faz ao cair da noite, essa prática de afirmação e de sonhar acordado, não é uma varinha mágica para ter controle sobre alguém ou para agarrar um amor à força, de jeito nenhum. Na verdade, ele é um convite que a vida te faz para você voltar para o seu próprio centro. Quando a gente passa a noite inteira roendo as unhas, pensando no que o outro está aprontando, se respondeu a mensagem ou não, se sentiu um pingo da nossa falta, a gente está entregando o nosso poder de mão beijada. A gente se desconecta de si mesmo, e essa desconexão lá de dentro
só serve para criar mais vazio, mais insegurança, mais aquela necessidade de um joinha do outro. A verdade é que a pessoa que atrai de verdade não é aquela que corre atrás, que implora, que vive com a alma na expectativa. A pessoa que atrai é aquela que exala uma presença tão forte e tão tranquila que, por puro magnetismo, desperta interesse, curiosidade e, sim, desejo. Por isso, quando você afirma, com a alma em paz, que aquela pessoa já está pensando em você, o mais importante não é a pessoa em si. O que importa é quem você se torna ao acreditar de verdade nisso. É como você se transforma por dentro ao abraçar esse novo jeito de ser. Você sente o peito cheio de confiança, a alma sabendo que merece amor, a vida mais alinhada com o que você sonha. E isso tem um efeito que se vê a olho nu, porque desse novo lugar você começa a se mexer diferente. Você fala com uma firmeza que antes não tinha, olha nos olhos com uma clareza que desarma, se posiciona sem aquele medinho de perder algo. Você deixa de agir com a sensação de que falta algo e começa a agir com a plenitude da abundância. Esse é o ponto-chave de toda essa conversa. O objetivo desse ritual não é ter alguém, é ser alguém que já se sente completo, inteiro, amado. E é desse lugar de plenitude que o verdadeiro amor ganha vida. Não um amor que brota da carência, mas um amor que floresce da presença. Você começa a perceber que o outro não é o responsável pela sua felicidade. Ele é um reflexo, um espelho da luz que você está acessando lá no fundo da sua alma. E isso, meu amigo, nenhuma mensagem, nenhum joguinho, nenhum truque externo consegue imitar. Esse processo não é sobre ficar sentado esperando que algo caia do céu. É sobre ser, agora, aquilo que você quer viver. E isso se constrói, pedacinho por pedacinho, todas as noites, no silêncio que te abraça, com intenção, com sentimento, com a alma entregue. Uma coisa que pouca gente entende sobre o inconsciente é que ele não muda com esforço, com aquela força bruta que a gente faz para levantar um peso. Ele muda com a repetição, com o hábito. Ele aprende de um jeito muito peculiar, pela repetição emocional. Ou seja, não adianta fazer o ritualzinho numa noite só e torcer por um milagre. É a constância, a leveza do hábito que vai, devagarzinho, tecendo a transformação. Pensa comigo. Por anos a fio, sem nem perceber, você repetiu. Feito um disco riscado, pensamentos que te diminuíam sobre você, sobre o amor, sobre o outro. Você se acostumou a pensar que ninguém te escolhe, que as coisas nunca dão certo para você, que você sempre acaba sofrendo. E o seu inconsciente, feito uma esponja ávida, absorveu tudo isso. Virou um padrão, uma trilha batida. Então, claro, que não dá para mudar essa trilha de um dia para o outro, de uma vez só. Mas dá para dar o pontapé inicial. Não dá? E cada noite em que você se deita, fecha os olhos e afirma com a calma de quem sabe o que quer, com a presença de quem está inteira, que aquela pessoa já te tem nos pensamentos, você está, de pouquinho em pouquinho, recontando a sua própria história lá dentro. É como se a cada noite você estivesse redesenhando os caminhos do seu cérebro, dando uma nova educação para sua emoção, plantando uma nova semente de amor dentro de você. Isso só ganha corpo, só vira realidade, quando você repete o processo com a alma sincera, com a leveza de quem não tem pressa, sem aquela ânsia de ver o resultado amanhã. Muita gente joga a toalha rápido demais, porque acha que não está funcionando. Mas a verdade é que, mesmo quando você não enxerga o resultado na hora, algo já está se mexendo lá dentro. Seu campo emocional está ganhando novos contornos, sua frequência está sendo ajustada, afinada, e isso, meu caro, tem um impacto, tem uma consequência que você vai sentir na pele. É como plantar uma semente no quintal. Você não vê o brotinho no primeiro dia, mas se você continuar regando, nutrindo, protegendo, uma hora ele vai romper a terra e começar a crescer. O problema é que muita gente fica cavando o solo o tempo todo para ver se a semente está germinando, e com isso atrasa o processo todo.
No jogo do inconsciente, a confiança é o melhor adubo. Quanto mais você confia, mais a energia flui. Quanto mais você duvida, mais você cria um muro. Então, não é sobre fazer certinho, milimetricamente perfeito. É sobre fazer com intenção, com uma frequência que te chame para perto, mesmo que por uns poucos minutos, mesmo que pareça bobo de início. A repetição sincera, feita com uma emoção que brota do fundo da alma, é o que faz a mudança acontecer de dentro para fora. Tem um momento especial, um cantinho mágico nesse processo todo, que nem sempre é fácil de enxergar. É aquele silêncio que a gente abraça ao final do ritual. Depois daquela afirmação que a gente soprou, depois da visualização que a gente construiu, vem um espaço de quietude, um instante em que a gente não pensa, não força, não tenta controlar nada. A gente só sente. Esse silêncio, veja bem, não é vazio. Ele é um vácuo preenchido, cheio de significado. É ali que a confiança se aconchega. É nesse lugar que você, sem precisar dizer uma palavra sequer, cochicha para o seu inconsciente. Minha parte eu já fiz. Agora posso, finalmente, descansar. Muita gente, coitada, acredita que precisa ficar repetindo a frase na mente a noite inteira, como se estivesse tentando convencer o universo a dar um empurrãozinho. Mas a verdade nua e crua é que a confiança se mostra de verdade quando você consegue soltar as rédeas. E esse soltar não é desistir, é permitir, é abrir um espaço, é dar ao seu inconsciente e à vida a liberdade para se mover, para agir, para surpreender. Esse silêncio, esse estado de entrega, é um tipo de oração que vai lá no fundo, mesmo que a gente não use nenhuma palavra sequer. É um momento em que não sobram perguntas nem dúvidas, só a presença, só a energia pura, só a intenção, viva pulsando dentro de você. E por mais que pareça uma coisa boba, simplória, esse instantinho de silêncio é poderosíssimo. Porque é nele que você sai daquela vontade louca de controlar tudo e entra no fluxo, na correnteza da vida. É onde você começa a sentir, na pele, a certeza de que aquilo que foi semeado já está se desenrolando do jeito que tem que ser, no tempo certo, com a pessoa que realmente vai entrar nessa dança da reciprocidade com você. Esse silêncio, repetido noite após noite, feito uma melodia que afina o coração, vai tirando os excessos, vai curando as ansiedades. E sem que você se dê conta, você começa a dormir melhor, a acordar mais centrado, a agir com uma naturalidade que desarma. Até o jeito como você pensa na pessoa amada muda. Não é mais por desespero ou por aquela saudade que dói, mas por uma presença que exala amor, por uma certeza que habita lá no seu centro. E é isso que acaba tecendo o verdadeiro magnetismo, porque você para de correr atrás, de suplicar, de depender. Você entra num estado onde aquilo que é para ser, simplesmente vem até você. E você estará inteira para receber. Agora, para você que está se enfiando de cabeça nesse processo, é bom lembrar, você não está sozinho nessa jornada. Existe uma galera, uma comunidade de gente que, assim como você, está tentando entender melhor os meandros do inconsciente, a dança das emoções e os caminhos para virar a própria vida de dentro para fora. Essa trilha é profunda, cheia de descobertas que pegam a gente de surpresa. Por isso, muitas vezes, sentir-se acolhido por quem está na mesma viagem, quem passa pelos mesmos perrengues e pelas mesmas alegrias, faz uma diferença danada. Trocar ideias, aprender um conceito novo que vira a chave, dar um ombro amigo nas horas difíceis e levantar a taça para as pequenas vitórias. Tudo isso ajuda a acender a chama da confiança e a reforçar o compromisso com o seu próprio crescimento. Lembre-se, cada passo que você dá no silêncio da sua noite é um passo certeiro em direção a uma vida emocional mais consciente e mais plena. Você está plantando não só a possibilidade de transformar sua relação com alguém especial, mas também a relação mais importante de todas, aquela que você constrói com a sua própria alma. A mente inconsciente é um universo sem fim, um baú de tesouros cheio de possibilidades.
E a chave para abrir esse baú está bem aí, nas suas mãos, na sua vontade de experimentar, de acreditar, de se abrir para o novo, sem pressa e com um coração cheio de paciência. E o mais bonito disso tudo é que, ao cuidar do seu mundo lá dentro, você começa a irradiar uma luz que, por um passe de mágica, toca as pessoas ao seu redor, criando conexões que são de verdade, que são genuínas e que vão fundo. Por isso, cada noite, quando você for fazer esse ritual que te abraça, lembre-se, você está fazendo muito, mas muito mais do que tentar dar uma cutucada no pensamento de alguém. Você está, na real, transformando a si mesmo. E essa transformação, essa é a base de qualquer amor que valha a pena. E para a gente fechar nosso papo com chave de ouro, se este vídeo acendeu uma luz aí dentro, se ele te deu aquele empurrãozinho que você precisava, por favor, deixa aquele like para fortalecer. É o seu jeito de dizer que curtiu e de ajudar essa mensagem a encontrar mais corações por aí. E claro, se você ainda não faz parte da nossa tribo, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Assim, a gente continua essa jornada de descobertas juntos, cultivando um espaço onde relacionamentos autênticos e amores que valem a pena sejam a regra, não a exceção. Lembre-se, sua energia é seu mapa. Siga-a com o coração.